Oi gente, aqui é o Felipe e como vocês puderam ver, eu acabei de chegar de uma palestra sobre gestão pública voltada à proposta de intervenção do Enem. A palestra durou 4 horas, eu fiz as minhas anotações aqui e eu vim trazer esse conteúdo para vocês de graça, de uma maneira muito mais resumida. Essa palestra vai render 2 vídeos aqui para o canal. Esse daqui que vai ser sobre como é a estrutura de uma proposta de intervenção da redação do Enem nota máxima, e o próximo, que não necessariamente vai ser na próxima semana, mas vai sair também, que é sobre como funciona de uma maneira resumida a gestão pública. Então, de onde vem o dinheiro, como as verbas são repassadas, quais são os órgãos, quais são os ministérios. Eu acho que esse conteúdo vai ser muito construtivo para vocês, assim como foi para mim. Então, sem querer fazer pressão, mas eu acho que se você não deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, você é uma pessoa do mal. Sério, deixa um like aqui embaixo, tô te pedindo, por favor. Caso você não saiba, a proposta de intervenção compreende a competência 5 das competências de correção da redação do Enem e ela sozinha vale 200 pontos, o que significa que você precisa dar atenção a essa parte do seu texto se você quiser tirar uma nota alta na redação. Se você não entendeu nada, deixa aqui embaixo nos comentários se você quer mais vídeos falando como funciona a redação do Enem. Eu me sinto apto a trazer esse conteúdo para vocês porque eu tenho tido bons resultados nas minhas redações nos últimos Enems. Eu fiz 3, né? Eu fiz Enem no final do 3º ano e mais 2 vezes prestando medicina e na ordem eu tirei 980, 940 e 920. Então eu acredito que eu tenho conteúdo para agregar para vocês. Mas eu só vou fazer esses vídeos se tiver comentário aqui embaixo pedindo, porque o canal tá começando e eu não quero fazer vídeos que vocês não queiram assistir. Mas tá, a proposta de intervenção é a sua ação social que visa solucionar os problemas que você apresentou no seu texto. Ela geralmente é o último parágrafo da redação e como ela é uma proposta de ação social, você tem que responder nesse parágrafo as seguintes perguntas. Quem são os agentes, ou seja, quem vai fazer essa ação social que você está propondo para solucionar esse problema? Qual é a ação, ou seja, o que será feito? O meio ou modo, ou seja, de que forma essa sua intervenção poderá ser realizada? A finalidade, então você vai explicar o porquê que essa ação deve ser feita. E uma coisa nova que eu não tenho certeza se começou a ser exigido em 2017 ou 2018, mas que é o detalhamento da sua proposta. Eu acredito que isso que tem gerado muitas dúvidas nos vestibulandos e acaba sendo o motivo principal pelos quais as pessoas não tiram 200 na proposta de intervenção, que são as dúvidas em relação ao que seria esse detalhamento, como fazer esse detalhamento, e eu vou explicar isso nesse vídeo para vocês. Eu trouxe uma redação minha que eu fiz no curso de redação e tirei 200 pontos na proposta de intervenção para dar como exemplo para vocês, e a gente vai identificar juntos cada ponto que é exigido pela cartilha do Enem. A redação foi sobre o problema da pedofilia no Brasil. Os problemas que eu apresentei no meu texto foram basicamente a ineficiência do poder judiciário em combater os casos de abuso sexual no Brasil, que vem crescendo cada vez mais, e também a falta de educação sexual adequada a cada faixa etária nas escolas, porque no meu ponto de vista isso ajuda sim a que as crianças e os adolescentes possam identificar, e principalmente as crianças, que elas possam identificar os abusos e possam vir a denunciar esses casos e assim contribuindo para que os agressores sejam punidos. E se você acha que educação sexual na escola é ensinar uma criança como transar, eu sugiro que você leia um pouco mais sobre esse tema, porque isso também vai te ajudar na redação do Enem. Então começa assim. Logo, o poder público deve atuar na maior prevenção do crime de abuso sexual infantil. Aqui, nessa primeira frase, eu já respondi 2 perguntas, que eu falei quem vai fazer, né, a ação que eu vou propor, que é o poder público, e a ação, que é prevenir o crime de abuso sexual infantil. E aí, seguindo, de modo que, vou explicar como será feito. Em parceria com a mídia, crie campanhas direcionadas aos adultos, na quais se mostra a facilidade de denunciar os casos de pedofilia. Esse é um dos modos que eu propus para que se possa prevenir o aumento de casos de abuso sexual infantil. E aí continua. Para assim incentivar a atuação da sociedade em ajudar na punição dos abusadores. E aí continua, deve-se também, via Ministério da Educação, inserir aulas de educação sexual nas escolas, juntamente com a criação e distribuição de material didático adequado a cada faixa etária, a fim de informar os infantes quanto aos cuidados com seu corpo e, consequentemente, promover denúncias. Então, recapitulando, eu respondi qual é a minha ação, que é prevenir o crime de abuso sexual infantil, respondi quem vai fazer isso, que é o poder público, respondi de que modo ele vai fazer isso, então tanto as campanhas em parceria com a mídia, isso é uma parte importante, gente. Quando vocês forem citar mídia na proposta de intervenção, não coloca assim, a mídia deve.
Porque a mídia é um órgão privado, a mídia não deve nada para ninguém. No máximo, o governo pode fazer uma parceria com ela para criar uma campanha ou então alguma coisa para fazer o que você quer. Então, tira essa história de a mídia não deve nada. Outro modo foi a implementação das aulas de educação sexual com o desenvolvimento e distribuição de material adequado a cada faixa etária. Ou seja, eu resolvi na minha proposta de intervenção os dois problemas que eu tinha apresentado no texto, disse quem ia fazer e disse como ia fazer e através de quem. Agora a gente vem para a parte do detalhamento, que não fica muito claro. A cartilha de redação do Enem passou a exigir que você detalhe um dos requisitos que são exigidos na proposta de intervenção. Então você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar a maneira como ela vai ser feita, ou você pode detalhar a finalidade. Eu coloquei como agente o poder público, mas quando eu falo via Ministério da Educação, em parceria com a mídia, eu estou detalhando melhor quem é que vai fazer essa ação. E é por isso que você tem que se inscrever nesse canal para ser avisado quando o vídeo de gestão pública sair, porque nele eu vou te explicar como é que funciona para você poder falar na sua redação, essa ação aqui dá para fazer em parceria do governo federal com a Secretaria Municipal, em parceria do governo federal com o CREA, em parceria com o Conselho Tutelar. Isso é uma maneira de detalhamento, eu estou detalhando o agente da minha ação. Daí outro exemplo seria você detalhar o modo. Eu acho que detalhar o agente ou o modo são as duas maneiras mais fáceis de fazer o detalhamento. Quando você fala de que maneira você vai fazer a sua ação, você pode explicar isso de uma maneira mais detalhada. Por exemplo, eu falei nessa proposta inserir aulas de educação sexual nas escolas juntamente com a criação e distribuição de material didático. Eu poderia falar quais os profissionais iriam fazer esse material didático, quem iria distribuir, de que forma. Isso seria um detalhamento do modo que a minha ação será feita. Mas dando aqui uma opinião pessoal, se eu fosse você, eu focaria em aprender a detalhar o agente, porque ele acaba sendo o detalhamento mais fácil e mais seguro para você fazer e garantir os seus 200 pontos na proposta de intervenção. Mas eu também queria falar sobre o desfecho, que é uma parte que muita gente esquece e que ninguém fala fora dos cursos de redação e dos cursinhos, e ele é sim exigido pela cartilha de redação do Enem. Na verdade, o desfecho é uma forma de você retomar o seu conteúdo sociocultural produtivo que você usou no texto. Se você não está entendendo, pede aqui embaixo vídeo sobre redação que eu vou fazer, mas tem que comentar.